Olá, sejam bem-vindos, bem-vinda a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora, e sempre venho trazer algo que eu sei que vai ajudar, alguma experiência minha ou algum estudo que eu sei que com certeza vai abrir a mente de alguma pessoa que vai ouvir esse vídeo e vai ter alguma abertura para entender certas coisas que muitas vezes a gente até estuda, lê livros, mas de repente a gente ainda não está aberto para compreender de forma realmente dentro de nós. A gente ainda fica no superficial. E hoje eu venho falar sobre uma frase e que diz muito sobre nós, que é de um dos maiores pensadores da época no espanhol, e ele era um poeta, escritor e dramaturgo, Miguel Unamuno, e ele falou que cada um de nós temos na realidade três versões. Aquele que pensamos ser que somos, aquele que os outros pensam que somos e aquele que realmente somos. Ele quer dizer que o primeiro quer dizer que é o eu imaginado das coisas que a gente acredita, habilidades e defeitos que talvez não sejam reais, mas a gente acredita ser. Porque esse primeiro, ele vem das experiências e das informações, dos exemplos que a gente aprendeu durante a vida. Então a gente cria uma versão nossa a partir do que a gente vivenciou, essas experiências na infância. A segunda, ela é quando você chega para uma pessoa, você se comporta de uma determinada maneira, que é claro, um pouco como você acredita ser, mas as pessoas sempre vão olhar para você e dizer algo, às vezes até diferente do que você pensa, do que você realmente é. Então eles vão dar uma ideia do que eles acreditam aparentar como você reage ou fala, o comportamento mesmo em si. E a terceira é quem verdadeiramente, realmente somos. Por quê? Quando as pessoas nascem, a criança, ela realmente já é um ser único que vem com suas informações, habilidades, que não precisa muitas vezes nem ter nem sequer um estudo. O que eu quero dizer com isso? Não que eu quero dizer que a escola não é importante sim, mas ainda é um estudo tradicional que muitas vezes castra a criança, porque vai das informações que dão, que é uma forma de manipular a questão de como a criança deve se comportar. Então, a família começa a cortar o comportamento da criança. Vem a escola também e começa a cortar esses comportamentos. E aí, na escola, todo mundo tem que ser igual. Todo mundo tem que agir da mesma maneira. Eu sei que muitas vezes já está tendo pessoas que conscientemente acredita que precisa ter uma especialidade para compreender. Eu sou especialista na questão da aprendizagem, porque eu fiz cursos, né, não só como pedagoga, mas também a psicopedagogia e estudos que trabalhavam habilidades e crianças com determinados transtornos. O que eu quero dizer com isso? Que quando você está dentro de uma sala de aula e você recebe informações de pessoas que muitas vezes nem sabem lidar com aquela criança, com aquele comportamento daquela criança, nem falo das crianças neurodivergentes, eu falo das crianças que não são atípicas e elas simplesmente querem mostrar da forma natural delas o que elas têm e muitas vezes está exacerbado no corpo físico, né? A questão de mostrar no comportamento. E aí ela vai demonstrar a partir do comportamento físico dela. Isso é natural da criança. Mas muitas vezes a criança precisa ficar de uma determinada maneira o dia todo, sentada ou fazendo uma brincadeira que muitas vezes é algo muito básico. Então,
muitas crianças que vêm com habilidades, que praticamente são muitas mesmo, gente, e a família, a escola começa a cortar isso, ela está sendo moldada para agir de uma determinada maneira. Essa é a versão que ela vai se tornar acreditando ser ela. Tipo, você vai acreditar que tem habilidades, a profissão que você escolheu, o comportamento que você tem, o jeito de você agir com as pessoas, você vai achar que é você. Mas muitas vezes é um reflexo do que você viu no comportamento dos seus pais, dos familiares, não só os pais, mas todos que estão ao redor, dos irmãos, dos tios, dos vizinhos, de todo mundo que ela tem mais acesso. E na escola também, ela vai também refletir isso, o comportamento da professora, e isso vai ficar como um exemplo e ela vai começar a escolher na questão de foi o que ela teve. Então ela vai começar a receber isso sem consciência de que aquilo ali não está certo para mim. Não vou me agir, não vou agir dessa maneira. Então você vai ser de uma forma e você pode passar a vida inteira e nessas três pessoas que você, essa coisa de nós, né? Você somos esses três, muitas vezes nunca vão coincidir. Porque o que você acha que acredita ser, você vai se comportar muito dessa maneira porque foi o que você recebeu. Você vai receber dos outros as opiniões deles, que também tem a partir da influência da informação deles, e eles vão dizer exatamente como você é, pelo que eles percebem também deles. E a terceira, que é a parte que é você realmente, muitas vezes ficou lá guardado, e você não pôde agir como você verdadeiramente quis ser. E isso eu digo pelas minhas experiências. Quando eu comecei a observar e questionar porque minha mãe agia de uma determinada maneira, ou que a vida não estava sendo legal, aquilo, e eu comecei a dizer, não, eu não quero isso. Mas eu tinha só apenas 7, 8 anos e isso não ia mudar a minha vida. Mas eu começava a querer algo diferente, eu não quero ser assim. E tanto é que realmente eu não me comportei daquela maneira, mas existe uma coisa que fica registrado no seu inconsciente, que são comportamentos que, por exemplo, você não age com maldade ou você não é uma pessoa controladora, você não quer ser assim. Mas por conta de ter sido controlada, ter sido manipulada, você vai de alguma maneira trazer pessoas que vão te controlar e vão te manipular. Eu passei por isso, passei muitos anos para entender isso, só quando eu realmente precisei sair desse buraco para poder ajudar meu filho, que eu já falei aqui no canal, e quando eu saí desse processo de estar no relacionamento tóxico para poder ajudar o meu filho, foi quando eu comecei a entender que aquilo ali era simplesmente uma prisão que eu criei a partir da primeira informação do que eu pensava ser. E aí a gente age por muito tempo da mesma maneira. Enquanto o que você viver não realmente doer de forma que isso te sufoque, você não vai querer sair. E olhe que tem pessoas que muitas vezes sofrem muito dentro de um relacionamento, dentro de um trabalho, de qualquer situação que você possa estar, e você pode estar, e você simplesmente se acostuma com a dor, porque isso, para o seu cérebro, no seu inconsciente, é muito normal. Então, ele não vai fugir disso, porque ele já está habituado. O corpo, ele cria a questão das químicas, através dos hormônios criados por conta dessas emoções, que sejam negativas ou positivas, e ele fica viciado em receber mais. Então, é como se ele precisasse criar o tempo inteiro situações que levassem você a você viver exatamente essas coisas negativas que iriam dar a química que ele precisa. É como eu já falei aqui, uma pessoa viciada em algum vício, que pode ser
tanto de drogas, de álcool, ou vício de compulsão mesmo, alimentar, ou qualquer vício que te dá, de alguma maneira, um certo prazer, mesmo que seja momentâneo, você vai, de alguma maneira, buscar, mesmo sem querer, porque o seu cérebro, o seu corpo físico, o seu corpo está pedindo essas químicas. Então, para mudar isso, você precisa entender quem é que está comandando. Quem está comandando é o seu eu que você acredita ser? Ou o eu que você acha que os outros estão dizendo quem você é? Ou que você realmente é? Aquele ser que você deixa lá no fundo guardado, que é o seu eu real, ele muitas vezes está preso, porque ele nunca pôde realmente viver como ele veio para ser. E essas experiências fazem com que criem bloqueios, e esses bloqueios eles vão cada vez mais se fortalecendo, tá, gente? E quanto mais você se entrega para agir dessa maneira, como se isso fosse você, você não permite que sua vida mude. Então, muitas vezes a pessoa diz assim: poxa, eu faço várias coisas, tipo, eu procuro ler, eu faço afirmações positivas, eu tenho pensamentos positivos. Olha, não adianta ter apenas pensamentos positivos. Você tem que ver que quando você, por exemplo, se você vive em um relacionamento tóxico ou uma vida muito difícil na questão financeira, você tem que ver quais são as informações do seu corpo diante dessa tristeza ou essa falta que você sente. Se nesse relacionamento você sente a falta de amor, você não vê que o outro lhe ajuda, ou lhe dá uma questão de amor, companheirismo, se você não recebe isso, é porque você não aprendeu a primeiro se amar. Enquanto você viver atrás de alguém que vá te dar o prazer ou te dar o amor que falta em você, você nunca vai encontrar. Porque o mundo, como eu já falei aqui, é energia. Eu vi um vídeo sobre Tesla e ele disse que o mundo, qualquer coisa que você pense, pense sobre energia e vibração. Tudo é energia e vibração. Então, se seu corpo ele vibra dor, falta, você não vai ter o que realmente você quer. Você precisa ver a dor que você sente, saber o porquê isso foi criado em você, porque realmente foi desse o eu primeiro, que é o eu imaginado das suas experiências. Você precisa olhar como foi feito essas informações para você poder mudar. Hoje eu só vim falar assim um pouco desses três eus, né? Desse Miguel de Unamuno, só para vocês terem uma ideia de que nós, muitas vezes, vivemos uma vida inteira vivendo um eu imaginado, um eu com exemplos de outras pessoas, um eu que alguém acredita ser, mas não é você. Então você precisa procurar alcançar, entender esses três eus para finalmente colocar o seu eu real como ponte e quem vai dominar o processo da vida, para que ele possa viver realmente o que é e você agir como você realmente quer. Muitas vezes você nem sequer age tipo nas emoções que você criou, foi porque você realmente quis ser assim, mas porque você aprendeu com as pessoas ao seu redor e você simplesmente replica isso. São repertórios e narrativas que a gente fica ruminando na mente porque o inconsciente e o nosso corpo aprendeu a receber essas informações e hoje fica registrado no nosso físico, na parte química do seu cérebro, e aí você fica realmente preso a essas informações. Você precisa saber de onde vem para que você diga se isso é verdade, se é seu, se não você precisa liberar e começar a mudar como você pensa sobre isso. Senão, nada vai acontecer e nada vai mudar. Só muda se você tiver consciência.
Carl Gustav Jung, ele falava, se você não tiver consciência do que você está fazendo, você não vai mudar a vida, porque é o inconsciente que vai levar a sua vida e você vai achar que é sorte ou azar. Não tem nada a ver, tá certo? Então, beijo, e eu vou falar aqui nos próximos vídeos cada um desses eus para você ter uma ideia mais íntegra de cada um deles. Beijo, tchau, tchau!